O dia que a minha mãe me deu uma surra porque ela me encontrou com o envolvido. Gente, eu vou contar pra vocês a ordem primeiro de como eu conheci esse cara. Sabe esses carinha que vai na porta da escola desempregado que não tem o que fazer na moto que às vezes nem é deles? Então, foi assim que eu conheci o Sem Futuro. Eu estava ali no auge da minha adolescência, aprontando todas, a minha mãe solo, trabalhava pra caramba, entendeu? Só tinha eu e a minha irmã de filhas. A minha irmã mais velha que eu não dava um trabalho, eu quis dar trabalho. O que aconteceu, filhas? Conheci esse cara bem mais velho que eu. Todo tatuado, tatuagem até no rosto, fazendo randa na porta da escola. Atravessei a rua, ele mexeu comigo. Começou a mexer. Eu olhei e pensei... Aí falei assim pra minha amiga, você conhece ele? Ela falou assim, conheço, lá da minha quebrada. Eu falei, como é o nome dele? Aí ela falou, vai, vou chutar aqui, Wesley. Aí eu falei, interessante. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei meu Facebook, ele tinha mandado solicitação. Eu fui lá e aceitei. Se eu não tivesse aceitado, talvez eu não tinha tomado o pau que eu tomei da minha mãe, né? Mas não, com fogo no meu chibio, no auge da adolescência, aceitei. Aí comecei a conversar com ele, gente. E aí, bebê, suave? Aí eu, suave, você? Aí ele, eu tô suave. Qual a boa hoje? Eu falei, nenhuma, minha mãe não deixou sair. Aí ele, caramba, mano, vai ficar em casa hoje é sexta, mano, hoje é dia de maldade. Aí eu assim, mano, não tem como, minha mãe não deixou sair. Aí ele, vou pedir aí pra coroa. Aí eu, não, você é louco, ela mata você e eu. Aí ele, pô, mano, liberdade de ter que cantar pra nós dar uns beijos, pá. E eu achando lindo aquilo. Aí, gente, o que aconteceu? Eu falei assim pra ele, quando eu sair da escola, a gente pode dar uns beijinhos. Aí ele falou assim, pode pá então, qualquer coisa a gente encosta ali, pá, pra desenrolar. Aí eu falei assim, não, melhor atrás da escola mesmo, não precisa ir em lugar nenhum com você não, porque eu não conhecia ele, né, gente? Aí pelo menos o mínimo do senso eu tinha. Aí o que aconteceu? Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, na hora eu saí mais cedo, eu estudava à noite, né? Eu saí mais cedo e lá estava ele. Aí a gente foi pra trás da escola, né? E aí a gente deu uns beijos, pegou ali, mão aqui, mão ali e tal. E eu achando o máximo. E assim, gente, feio, que dói. Aquele ali passou na fila da feiura 10 vezes. E aí, beleza, só que eu tava achando super legal. Por quê? Porque minha amiga me contou o que ele fazia. E eu tava achando bonito, entendeu? Eu tava achando lindo, maravilhoso. Nossa, que aventura. Aí, beleza. Aí ele começou com um papo assim, você é minha, tá ligado? Se eu pegar você no erro, aí eu, tipo assim, eu sou sua, tá maluca? E a gente começou a conversar todos os dias. E nisso se passou uma semana. Aí, beleza. Aí a gente começou a ficar, tipo assim, ele ia na porta da escola quando eu saía mais cedo. Eu mandava mensagem, oi, tá fazendo o quê? Aí ele, nada, né? Desempregado. Aí eu falava assim, olha, eu vou sair, tipo, eu saía às 11 horas, né? Aí eu falava, ó, eu vou sair depois do intervalo, tipo, 9h30. Ele pode, pá, eu vou te buscar. Aí ele me buscava e eu falei pra ele que eu não ia andar na moto dele. Por quê? Porque eu tinha medo de alguém ver eu andando na moto dele, né? Porque todo mundo me conhecia ali. Aí, beleza. Aí ele ia me buscar a pé mesmo, me levava até uma pracinha, a gente se pegava na pracinha e depois eu ia embora sozinha pra casa porque eu tinha medo da minha mãe me encontrar. E aí, gente, chegou em um domingo, no bendito domingo. Eu já tinha ficado com esse cara, já fiz umas 5 vezes, vai. Chegou no bendito domingo. Eu não saía final de semana, minha mãe não deixava, entendeu? Ela não deixava eu dormir na casa de amiga, ela não deixava eu sair. Só que eu falei pra minha mãe que eu ia pro culto. Ai, gente, que pecado. Mas eu falei pra minha mãe que eu ia pro culto junto com a minha amiga, entendeu? Que minha mãe conhecia. E realmente, gente, às vezes eu ia pro culto mesmo, mas dessa vez eu ia orar. Oi, que pecado. Eu ia fazer outra coisa, entendeu? Aí eu já tava doidinha mesmo, no auge da adolescência, entendeu? Com fogo no meu toba. Aí eu mandei assim pra ele, está onde? Aí ele assim, em casa. Aí eu falei, fazendo o quê? Aí ele, nada. Nada, né? Desempregado. Aí eu peguei e falei, gente, ele ainda tinha filho, tá? Aí eu falei, a gente podia se encontrar, né? Aí ele, podia. Aí eu falei, que tal na pracinha? Que era a pracinha que a gente sempre se pegava. E era uma pracinha que era meio escondida, assim, porque tinha bastante árvore, sabe? Aí eu falei, que tal na pracinha? Ele, pode, pá, eu deixo minha moto lá, né, que tinha uns bagulho de estacionar, e a gente fica sentado na pracinha conversando. Aí eu pensei assim, aonde que eu vou catar ele ali, né, que eu tava mal intencionado. Aí, beleza.
Aí falei pra minha mãe, 6 horas eu vou pro culto. Aí a minha mãe, tudo bem. Tomei banho, me arrumei, coloquei um vestido longo. Pensei no vestido, porque eu falei assim, né, se algo acontecer mais fácil. Aí coloquei um vestido longo, peguei a Bíblia. Fui, minha filha, com a Bíblia debaixo do braço. Andei 12 minutos. Eu lembro que eu ainda coloquei no Google pra ir andando, porque eu não sabia fazer aquele caminho da avenida. Eu só sabia fazer outro caminho, que eu não podia ir por outro caminho, porque tinha familiar meu que morava por ali e ia ver que eu não estava indo pra igreja, porque a igreja era perto da minha casa. Gente, intuição de mãe, como que pode? Uma tia minha passou e viu eu indo pela avenida. Ela passou de carro no sentido contrário e viu eu indo pela avenida. E aí ela ligou pra minha mãe. Tu deixou a menina aí sozinha? Aí a minha mãe, como assim? A menina tá indo sozinha pra igreja, porque eu tava com a Bíblia debaixo do braço, ela viu que eu tava indo pra igreja, né? Só que ela tava lá na avenida. Aí minha mãe, na avenida? A igreja é bem aqui. Aí ela, na avenida. Quer que eu volte? Aí minha mãe, não precisa não, que eu vou atrás dela. E minha mãe tinha uma bizinha, sabe, gente? Essas bis. Minha mãe montou em cima da bis, minha filha, e foi. Só que o tempo que ela demorou ir, eu já tinha chegado na pracinha. Aí, minha filha, eu sei que quando eu cheguei na pracinha, ele tava lá com a moto dele estacionada. Eu fui até a moto, dei um selinho nele, cumprimentei, falei, vamos sentar ali, olha, no cantinho ali, olha. Aí a gente foi e sentou lá no banquinho, né? Aí nisso que a gente sentou no banquinho, ele passando a mão na minha perna e a gente conversando, ele perguntando se tava tudo bem, o que eu fiz na minha semana e a gente conversando. E eu sentada no banquinho com a Bíblia debaixo do braço. Ele ainda perguntou o que é isso. Eu falei assim, não, minha mãe mandou eu entregar pra minha tia, só que eu vou passar na volta. Entregar uma Bíblia pra minha tia, mas enfim. Aí eu coloquei a Bíblia debaixo do braço. Não, aí eu coloquei ela assim no meu colo, segurando a Bíblia, conversando com ele, né? Que não sei o que, né? E a gente trocando papo. E nisso a minha mãe já tava andando atrás de mim na bis. Me caçando. E me procurando, e nada da Vitória. Começou a ligar pros familiares. A Vitória passou aí na sua rua? Porque os meus familiares, ela que foi tipo de fofoqueiro, que só fica na rua, sabe? Não passou. Vai lá na igreja, ver se a Vitória já chegou na igreja. E minha mãe, gente, ela é ó, porreta. Aí foram na igreja, cadê a Vitória? Não tava na igreja. E, gente, fazia uns meses que tinha acontecido um caso na minha cidade de uma menina que tinha desaparecido e depois encontraram o corpo dela. Então, tipo assim, imagina a cabeça da minha mãe, entendeu? Apavorada. Quando falaram que eu não tava na igreja, que eu fui pela avenida, a minha mãe entrou em desespero total.